Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração e contemplação da palavra do Senhor que vem para nos transformar, vem para nos edificar, vem para fazer nova todas as coisas dentro de nós. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, é uma grande alegria estar aqui com vocês, sou carmelita pequeno da comunidade Chuva de Rosas, aspirante da comunidade Chuva de Rosas, e que nós possamos, eu te convido agora a realmente abrir o seu coração e se deixar ser levado pela alegria da Páscoa, se deixar mais uma vez ser levado por essa verdade absoluta. Jesus ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou. Que possamos abrir nossos corações e nos confiar à Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que venha nos ajudar agora a compreender completamente a tua santa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e fale aos nossos corações, fale conosco, fale dentro de nós, fale nas nossas mentes, para que nós possamos compreender tua santa palavra, para que possamos compreender e proclamar tua santa palavra, para que possamos realmente vivenciar, testemunhar com nossas vidas tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através das suas santas escrituras. Vem, Espírito Santo de Deus, e queima nossos corações, inflama nossas almas, para que sejamos totalmente levados por Ti, e assim possamos ser totalmente guiados, assim possamos ser verdadeiramente discípulos, apóstolos Teus, e assim possamos também alcançar o céu no nosso dia final, no último dia, dia da nossa ressurreição. Tudo isso nós pedimos, clamamos pelo nome santo de Jesus. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade e contaram-lhe tudo o que Deus fez por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos daquela cidade, e assim se aproximavam cada vez mais da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, nosso responsório de hoje. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios sobre os homens, e o fulgor de vosso reino é esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seu santo nome, desde agora para sempre e pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. E se me amassem, ficariam alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é muito maior do que eu. Disse-vos tudo isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui continuando, contemplando a festa pascal que se mantém todos esses períodos e todas essas semanas até o dia derradeiro da festa de Pentecostes, onde nós vamos clamar mais e mais a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos aqui, de modo particular, nos permitindo a graça de estarmos com o Senhor, nos permitindo a graça de estarmos realmente abertos à ação do Senhor. Só que hoje nós somos convidados a contemplar uma verdade que é muito difícil, muito dura, que em diversos casos muitas pessoas não querem, e que na realidade é muito por conta dessa situação que nós acabamos evitando, digamos assim, muitos acabam evitando a caminhada com Cristo. E que situação é essa? Na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, nós temos então as multidões que se reuniam para escutar Paulo, Barnabé e outros discípulos. As multidões que se reuniam para escutar a palavra do Senhor. Mas entre essas pessoas das multidões, muitos eram judeus. E aqui está dizendo, em Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram aquelas multidões e então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. E olha só que interessante, a palavra vai dizer no versículo 20 que enquanto os discípulos o rodeavam para saber se ele estava bem, Paulo levantou-se e entrou na cidade. Jesus, no final dos evangelhos, ele vai dizer que todo aquele que realmente for meu discípulo, for meu apóstolo, seguir a minha palavra e anunciar para as nações, este não será atingido, não sofrerá mal algum diante das injúrias, diante de qualquer tipo de veneno, diante de qualquer tipo de dor que possa sentir, que possa experimentar. Este será protegido pelo meu amor, pelo meu poder. Jesus fala isso no final dos evangelhos, Jesus diz isso no início dos Atos dos Apóstolos, como um anúncio, como um prenúncio para explicar que realmente vocês vão passar por muitas coisas, mas também eu vou livrá-los de muitas coisas para que saibam que vocês testemunham em meu nome. Para que todos saibam que vocês testemunham em meu nome. E isso é importante, meus irmãos e irmãs. Isso é importante perceber. Eu gosto muito dessa situação. Eu gosto muito dessas palavras de Jesus, porque isso se reflete muito na vida dos discípulos e principalmente de Paulo. Se nós pararmos para pensar em algumas passagens dos Atos dos Apóstolos como essa, capítulo 14, tem uma outra que talvez a gente acabe lendo também. Mas se você quiser, é só continuar lendo todo o livro dos Atos dos Apóstolos e você vai ver que é quando Paulo ele desce, ele sai da água depois do naufrágio, depois da destruição do navio onde eles estavam, ele sai do barco, né? Todos os soldados, todos os tripulantes saem do barco também, sãos e salvos. Eles saem da água e na margem, na praia, Paulo, nesse caso, ele é atacado por uma víbora. Atracada é ótimo. Atacada por uma cobra muito venenosa. E São Lucas, médico, né, conhecia muito bem venenos, sabia muito bem essas problemáticas, essas doenças. Ele olha para Paulo e ele diz: meu Deus, é uma cobra muito venenosa. E Paulo não sente nada. Não acontece nada com São Paulo. E Lucas ainda diz: meu irmão, você deveria morrer instantaneamente. Em menos de alguns minutos você já deveria estar morto. Nada acontece com São Paulo. E isso é algo muito forte, meus irmãos e irmãs. Da mesma forma como aqui, gente, Estevão foi morto apedrejado. Aqui nós temos Paulo sendo apedrejado também e ele não morreu. Vocês conseguem compreender isso? Imagina você ser torturado, imagina você ser atacado, imagina você ser realmente quase que destroçado. E ainda assim o Senhor te protege, te cura, te livra e mostra que o propósito dele é muito maior do que o propósito humano. A força dele é muito maior do que a força humana. Ele realmente mostra que ele é Senhor da vida e da morte. Ele realmente cura, ele salva, ele liberta. Imagina tudo isso. Somente Deus para fazer esse milagre. Somente Deus para realmente refletir esse milagre em nós. Então, até que ponto nós estamos realmente crendo que vamos ser livres? Até em que ponto nós estamos realmente crendo que vamos ser protegidos? Eu falava isso, já falei isso algumas vezes para as pessoas aqui em casa, né, onde eu moro, né, obviamente, que em diversos casos é muito complicado
nós darmos testemunho quando nós somos atrapalhados. Mas quando nós somos pregadores, quando nós queremos dar testemunho, nós precisamos, antes de qualquer coisa, confiar no Deus que nós pregamos. Eu preciso confiar no Deus que eu prego. Eu preciso confiar no Deus que eu acredito. E o Deus que eu acredito é esse Deus que, mesmo diante das injúrias, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos apedrejamentos, mesmo diante de situações complicadíssimas, mesmo quando nós estamos sangrando, quase à beira da morte, eu acredito e eu confio no Deus que pode sim me salvar, que pode me curar, que pode restaurar minhas forças, que pode me dar vida nova. Eu acredito nesse Deus, que me protege a todo instante, que vela pelo meu sono, que está olhando para mim a todo momento. Eu preciso confiar nisso, acreditar nisso, porque o meu Deus é um Deus de misericórdia, meus irmãos e irmãs. Nosso Deus é o Deus de misericórdia, o Deus que protege os seus, um Deus que protege os seus filhos. A palavra está dizendo isso no versículo 20. Enquanto os discípulos rodeavam Paulo para saber se ele estava bem, Paulo levantou-se e entrou na cidade de novo, na mesma cidade que apedrejou ele. Meus irmãos, o que você está fazendo? Depois de uma discussãozinha boba, você vai logo embora da casa do seu irmão? Faz algum sentido na sua cabeça? Depois de uma briga completamente desnecessária, você imediatamente para de falar, quebra a amizade, termina o relacionamento, você imediatamente corta as relações com até parentes seus. Que cristianismo é esse? Não faz sentido. Que falta de perdão é essa? Que falta de compreensão e caridade é essa? Que falta de confiança é essa no Senhor teu Deus, que te protege, que te cura, que te livra, que te dá a vida? Entende o que eu quero dizer? Isso aqui é algo que nós precisamos meditar. E aí no dia seguinte, partiu Paulo para Derbe junto com Barnabé, e depois de terem pregado o evangelho em Derbe, feito muitos discípulos ali, eles voltaram para Listra, depois Icônio e Antioquia, as mesmas cidades que haviam apedrejado eles. E ali, sem pregar para o povo, sem pregar para as multidões, dessa vez, eles estão agora conversando, discipulando. Eles estão falando com os discípulos. A palavra diz, versículo 22, encorajando os discípulos daquelas cidades, eles exortavam cada um deles a permanecerem firmes na fé. Vocês serão perseguidos, vocês serão atribulados, vocês passaram por provações, vocês passaram por situações complicadas, vocês serão injuriados. Bem-aventurado todo aquele que recebe injúrias e ataques em meu nome, porque este já terá sua recompensa no céu, diz Jesus. E aqui os apóstolos Paulo e Barnabé anunciam, exortam os discípulos dessas cidades. Permaneçam firmes na fé. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É bem aqui, nesse ponto do versículo 22, que eu quero comentar com vocês a principal parte da nossa vida como discípulos, como apóstolos, que muitas vezes nos faz querer correr da vida com Cristo. Muitas pessoas passam por isso. Quase muitos fiéis passam por isso. Fiéis que não são muito fiéis, né? Começa um momento de tribulação, começa um momento de situação complicada, começa a ficar difícil a vida, tá difícil de caminhar, tá difícil de acreditar que Deus realmente olha para nós, né? Oh meu Deus, tantas complicações, tantas situações adversas, tantos problemas, como é que o Senhor não vem olhar para mim, não vem me ajudar? Aí você não se mantém em vida de oração. Aí você não mantém um jejum constante. Aí você não mantém uma vida de comunhão. Aí você para de ir para a igreja. Aí você começa a reclamar de tudo e de todos. Aí você começa a murmurar. Aí você começa a apontar o dedo para Jesus. Aí você começa a jogar pedra na cruz. Não é isso? Sim ou não? Quantas e quantas vezes nós agimos assim? E aí, à medida que nós vamos pesando sobre as nossas costas, à medida que nós vamos jogando pesos sobre as nossas costas, nós, aos poucos, vamos desistindo de caminhar com Cristo. É por isso que em diversos momentos é preciso ter pessoas ao nosso lado, é preciso ter pessoas perto de nós que possam olhar para nós e exortar a mesma mensagem que os discípulos disseram, que os apóstolos disseram para os discípulos de Icônio, de Antioquia. Permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. Momentos difíceis precisam acontecer para que os momentos melhores possam vir. Jesus passou pela cruz, morreu e ressuscitou. Até você chegar na ressurreição, você vai ter que passar pela cruz. Permaneçam firmes,
crendo na fé, crendo que Jesus está convosco. É preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É preciso passar por dificuldades para alcançar os momentos felizes. É preciso passar pela morte para alcançar a vida eterna. Faz parte. Faz parte. Mas é por esses sofrimentos, eu gosto muito da expressão de São Paulo, lá na carta aos Filipenses, se não me falha a memória, quando ele diz: completo em minha carne aquilo que faltou na cruz de Cristo. Você completa, meu irmão, minha irmã. Você aceita completar na sua carne, na sua própria vida, as dores, as ofensas, as injúrias, os machucados que faltaram na cruz de Cristo. Tudo aquilo que Cristo já viveu, já recebeu, todas as injúrias, todas as vezes que ele foi açoitado, todas as vezes que ele foi machucado, todo o peso que ele carregou dos nossos pecados, você aceita completar as mesmas dores na sua própria carne? Paulo aceitou. Todos nós apóstolos deveríamos aceitar, todos nós discípulos deveríamos aceitar, confiando que maior do que qualquer peso, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer sofrimento, é a certeza da ressurreição no último dia. É isso que a Páscoa deve trazer para nós. Essa é a alegria que deve movimentar os nossos corações e nos dar força suficiente para continuar caminhando com Cristo. É isso. São João da Cruz, nosso santo padre, nosso santo pai, carmelita, ele vai dizer que é muito forte, né, particularmente para mim. Todas as vezes que você quiser reclamar, murmurar ou falar qualquer coisa que seja a respeito de algum problema que você está passando, todas as vezes que você estiver em um momento de sofrimento e você quiser desistir, olhe para a cruz de Cristo e cala-te. Olhe para a cruz de Cristo e cala-te. São João da Cruz. Vocês compreendem isso, meus irmãos e irmãs? E aí os apóstolos, então, eles começam a designar presbíteros para cada comunidade onde eles passaram. Começam a designar os primeiros presbíteros, né? Eles eram o que hoje para nós são os sacerdotes, os párocos. Eles começam a designar presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns. Por isso que eu falei para vocês sobre a oração, sobre o jejum. Com orações e jejuns, eles confiavam no Senhor. Versículo 23. Você está se mantendo em oração, você está se mantendo em jejum, você confia no Senhor teu Deus. Você confia no Senhor teu Deus. E aqui nós avançamos então para o Salmo que vai justamente nos manifestar, nos fazer compreender tudo isso, manifestar tudo isso. Se nós somos verdadeiros apóstolos, se nós somos realmente discípulos do Senhor, nós precisamos compreender tudo isso. Ó Senhor, que os vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. Salmo 144, 145. Que nós possamos ter a coragem de anunciar sem medo que as vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. Anunciar as obras do Senhor, anunciar os santos do Senhor, anunciar os louvores, anunciar, bendizer, glorificar o Senhor Deus. Narrar toda a glória, todo o poder do reino poderoso do nosso Senhor, do reino esplendoroso do nosso Senhor, aliás. Saudar o nosso Senhor e proclamar o vosso poder. Espalhar pelo mundo os prodígios do Senhor. Falar aos nossos irmãos e irmãs tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Anunciar com fulgor o reino esplendoroso do Senhor. Falar que o reino dos céus ele permanece para sempre, imutável e indestrutível. Como diz Jesus quando ele fala para São Pedro: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão derrotá-la. O reino de Deus é eterno para sempre. E o próprio Jesus fala isso no Evangelho de hoje, que aquele que é Senhor deste mundo, ele virá daqui a pouco para me fazer ser crucificado, e quando ele vier, ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu vou fazer a vontade de meu Pai, que é morrer por cada uma dessas ovelhas, ressuscitar e levar as ovelhas junto comigo para o céu no último dia. Esse é o Evangelho de hoje. Esse é o Evangelho de hoje. É por isso que Jesus, nesse trecho, né, dessa passagem do Evangelho, que é uma continuação do capítulo 14, que nós já estamos lendo nesses últimos dias, Jesus vem e fala para nós: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A mesma frase, a mesma expressão que nós escutamos na Santa Missa. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, diz Jesus.
Então, meu irmão, minha irmã, como é que você consegue se permitir ser perturbado pelas coisas deste mundo? Como é que você continua aceitando perder a tranquilidade, perder a serenidade? Todas as vezes que alguma coisa acontece, você aceita ser completamente atormentado pelas coisas desse mundo, sabendo que Jesus te dá a paz, sabendo que Jesus é a tua paz. Quem fala isso é São Francisco de Assis. Se algo roubou a paz do meu coração, é porque roubou o lugar de Deus. Se algo tira a paz do meu coração, é porque eu estou permitindo que o meu coração seja atormentado por algo que não é Deus. Eu estou permitindo que o meu coração seja atormentado. E todas as vezes que eu sou atormentado, todas as vezes que eu me deixo ser atormentado, eu esqueço da presença do Senhor. Eu rejeito a presença do Senhor no meu coração. Conseguem compreender isso? É por isso que Jesus fala: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a paz, para que a paz permaneça no meio de nós, para que a paz não escape do nosso coração, não escape das nossas vidas. Eu vos dou a minha paz, é a paz que vem de Jesus. Não a dou como o mundo dá, ou seja, não é uma paz mundana, uma alegria mundana, uma ilusão mundana de paz, não. É algo que vem do alto, é algo que excede todo o entendimento, como diz São Paulo. Não se perturbe e nem se intimide o vosso coração, versículo 27 do Evangelho de hoje. Não permita que seu coração seja perturbado. Não permita que seu coração seja intimidado por coisas mundanas. Não é sobre isso. É sobre confiar inteiramente no Senhor teu Deus, mesmo quando você não está entendendo nada. É sobre confiar inteiramente no Senhor teu Deus, no Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram o que eu vos disse? Eu voltarei a vocês, eu voltarei a vós. E se vocês me amassem, vocês ficariam felizes sabendo que eu vou realmente para o Pai, e o Pai é muito maior do que eu. Se vocês me amassem, vocês ficariam felizes por saber que eu vou sentar no trono celestial. Se vocês me amassem, vocês ficariam felizes por saber que eu vou para o céu. E de lá eu vou ajudar vocês constantemente, e de lá eu vou enviar o Paráclito, de lá eu vou permanecer convosco até o fim dos tempos. E o quanto você está realmente crendo em tudo isso, meus irmãos e irmãs? O quanto você está realmente crendo em tudo isso? O quanto você realmente crê no Pai? O quanto você realmente crê no poder de Jesus Cristo? O quanto você realmente confia na presença do Espírito Santo na tua vida e confia que mesmo nas tribulações, nas tempestades, mesmo nas dificuldades, o barco não vai virar, o barco não vai naufragar, você não vai ser destruída. Quantas e quantas vezes nós somos esses que na primeira tribulaçãozinha, na primeira dificuldade, nós queremos desistir, deixar de caminhar com Cristo, como eu falei no início? Por quê? Por que isso? Por que isso? Como disse Santo Agostinho, Senhor, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. E nós precisamos falar exatamente como Santo Agostinho, nós precisamos permanecer exatamente como Santo Agostinho, o mesmo Agostinho que antes era um ateu, o mesmo Agostinho que antes era um gnóstico, o mesmo Agostinho que antes não conseguia acreditar em Jesus, o mesmo Agostinho que foi maniqueísta antes de compreender que acima de tudo e de todos estava, e está, e sempre estará o Senhor dos Senhores. A paz vem do alto, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos pedir por essa paz que é preenchida nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E aí Jesus vem e diz: eu digo isso para que aconteça, e quando acontecer vocês creiam. Quando eu for crucificado, vocês creiam. Quando eu ressuscitar no terceiro dia, vocês creiam. Acreditem em mim. Já não falarei muito convosco, porque o chefe deste mundo, versículo 30, o chefe deste mundo virá para me tirar a vida. Satanás virá para me tirar a vida, mas eu não sou submetido a ele. Ele não tem poder sobre mim, diz Jesus. Ele não tem poder sobre mim. Eu faço tudo isso, eu aceito tudo isso. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Eu aceito morrer, eu aceito ser injuriado, eu aceito ser crucificado, porque eu amo cada um de vocês e eu amo a vontade do Pai. E eu vou fazer isso para que vocês reconheçam que eu amo o Pai, que eu procedo do Pai e que eu faço aquilo que o Pai me enviou, que eu faço aquilo que o Pai me ordenou para fazer. Completo essa meditação, meus irmãos e irmãs, dizendo para cada um de nós, permitindo que o Espírito Santo fale a cada um de nós, que é importantíssimo entender que Jesus morreu por nós livremente. Ele aceitou morrer, ele aceitou a crucificação, a paixão, a morte, e aceitou tudo isso para que sejamos
crucificados com Ele, para que os nossos pecados fossem crucificados com Ele, para que os nossos pecados fossem lavados pelo sangue do Cordeiro, e assim nós possamos estar totalmente purificados, e purificados, estando purificados, ressuscitemos no último dia para a vida eterna. Ele fez isso livremente, e nós continuamos vivendo traindo, nós continuamos vivendo pecando, nós continuamos vivendo esquecendo do nosso Senhor. Tá certo isso? Está realmente certo isso? Nós continuamos querendo deixar de caminhar com Jesus, nosso Salvador, depois que acontece uma coisinha ou outra na nossa vida. Nós queremos deixar a caminhada, nós queremos nos afastar da igreja, nós queremos parar de falar com o padre, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos imediatamente sumir, trocamos de religião, é isso, é aquilo, só porque alguma coisinha aconteceu, coisinhas bestas aconteceram, falta de perdão, falta de caridade, falta de compreensão, e aí nós deixamos de viver. Faz algum sentido na sua cabeça? Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre deixar que a paz permaneça em nossos corações. É sobre deixar que o Senhor seja verdadeiramente o Senhor de nossas vidas. É sobre, acima de tudo, permanecer firmes na fé. Permanecer firmes na fé, como disse São Paulo, para que nós possamos ressuscitar com Cristo, para que nós possamos permanecer na paz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.